Aos 67 anos, Helena viu 38 anos de casamento acabarem em uma única tarde. Uma mala deixada na calçada, um cheque de R$150 mil e o ex-marido sorrindo com desprezo enquanto entrava na antiga casa dos dois, ao lado da nova esposa, quase 30 anos mais jovem. Os filhos adultos ficaram com o pai. A casa ficou com o pai. Os carros, a casa de campo, quase tudo ficou com o pai. O que restou para Helena mal seria suficiente para pagar poucos meses de aluguel. E quando ela decidiu usar o pouco que tinha para comprar um pedaço de terra seca, abandonada havia anos, todos disseram a mesma coisa. Ela tinha perdido a noção. Mas Helena não enxergou fracasso naquela terra, enxergou chance. Seu nome era Helena Albuquerque, e por quase 4 décadas, ela tinha vivido como a esposa perfeita de Augusto Albuquerque. Apoiou o crescimento profissional dele, criou os filhos, cuidou da casa, organizou jantares, recebeu convidados, sorriu para sócios e ajudou a sustentar a imagem de sucesso de um homem que sempre pareceu maior do que realmente era. O que quase ninguém lembrava, porque ela própria tinha aprendido a deixar isso de lado, era que, antes de ser esposa, Helena tinha sido estudante de botânica. Na faculdade, sonhava em pesquisar cultivo em regiões secas, plantas nativas e formas de fazer a vida brotar onde quase ninguém acreditava ser possível. Naquele tempo, ela falava de solo, raízes, adaptação e resistência com brilho nos olhos. Depois conheceu Augusto. Ele era ambicioso, elegante e muito convincente. Tinha o tipo de confiança que muita gente confunde com integridade. Dizia que construiria um império. Dizia que queria Helena ao lado dele. Dizia que ela poderia terminar os planos dela depois, estudar mais tarde, trabalhar mais tarde, retomar tudo mais tarde. O problema é que esse mais tarde nunca chegou. Vieram o casamento, a primeira gravidez, a segunda, o crescimento da empresa dele, os compromissos sociais, as noites em que Augusto precisava de uma esposa impecável ao seu lado. Vieram também os pequenos pedidos que, isolados, pareciam sem importância, mas que somados construíram uma prisão silenciosa. Agora não precisa trabalhar. As crianças precisam mais de você. A casa depende de você. Minha fase está difícil. Seu diploma pode esperar. E Helena, como tantas mulheres da geração dela, foi adiando a própria vida até ver a vida dos outros ocupar quase todo o espaço. Aos 67 anos, ela descobriu que dedicação não garante lealdade. Augusto já vinha se afastando havia meses quando finalmente admitiu o caso com Patrícia, uma diretora de marketing de 38 anos que conhecera em um congresso. Quando Helena percebeu toda a verdade, ele já havia feito o principal, conversado com advogados, reorganizado o patrimônio, protegido contas, preparado cada detalhe para sair do casamento levando quase tudo. A casa estava apenas no nome dele, uma decisão antiga que ele justificara no início da união, dizendo que aquilo era melhor para os negócios. Helena acreditou, achou que no fim, casamento era maior do que qualquer documento. Estava enganada. O divórcio foi rápido, seco e impessoal. O advogado apresentou os termos como quem comenta sobre o tempo. Augusto ficaria com os imóveis, a empresa, os veículos e a maior parte dos investimentos. Helena receberia R$150 mil. Era legal. Era cruel. Era quase nada. Ela saiu da audiência atordoada. Ainda tentou falar com os filhos, esperando encontrar neles alguma forma de solidariedade. O que recebeu foi frieza. Bruno, o mais velho, disse que o pai estava sendo generoso. Camila, de forma mais cuidadosa, afirmou que Helena precisava aceitar a situação e seguir em frente. Para os dois, o centro de tudo parecia ser o mesmo. Augusto tinha dinheiro, influência e poder. Helena tinha dor. Eles escolheram o lado que julgaram mais conveniente. A perda não foi só material, foi profunda. Helena passou o primeiro mês depois do divórcio em uma pousada simples, dessas feitas para estadias provisórias e silêncios longos. Passava as noites olhando anúncios de aluguel e fazendo contas que nunca fechavam. Sua pequena aposentadoria, resultado de poucos anos de trabalho formal antes de abandonar a carreira, mal cobria o básico. O valor do acordo diminuía cada vez que ela pagava mais uma semana de hospedagem, mais uma refeição, mais uma compra no mercado. Ela podia alugar um apartamento pequeno e esperar o dinheiro acabar. Podia pedir ajuda aos filhos e aceitar a humilhação.
Podia voltar a viver à sombra de alguém. Durante alguns dias, acreditou que esse era o destino que lhe restava, até encontrar o anúncio. 2 hectares de terra bruta em uma área rural do interior de Minas Gerais. O preço era tão baixo que parecia engano. R$40 mil. A descrição era pior ainda. Sem água encanada, sem energia elétrica, sem acesso fácil, solo pedregoso e seco, sem construção alguma, tudo por conta do comprador. O anúncio dizia, quase com deboche, que tentativas anteriores de uso tinham fracassado e que o terreno estava à venda havia muitos anos. Helena ficou olhando as 3 fotos por muito tempo. Terra rachada, vegetação escassa, algumas árvores sofridas ao fundo. Um lugar que quase todo mundo chamaria de inútil. Na manhã seguinte, foi até lá. A estrada era ruim. O carro que ela tinha alugado mal venceu os trechos de terra. E quando finalmente chegou, encontrou um lugar silencioso, duro e aparentemente hostil. Mesmo assim, ao sair do carro e se abaixar para tocar o solo, Helena sentiu alguma coisa despertar. A textura não servia para a agricultura comum. Havia argila em excesso, compactação demais, pouca umidade. Mas ela não estava pensando em agricultura comum, estava pensando em espécies nativas, em sistemas adaptados, em ervas medicinais capazes de sobreviver em solo pobre e, em muitos casos, produzir compostos mais valiosos justamente sob condições de estresse. Lembrou-se dos trabalhos que fizera na universidade, das pesquisas sobre cultivo em clima difícil, das espécies resistentes do cerrado e das áreas de transição, das anotações guardadas havia décadas numa caixa esquecida. Naquele terreno, pela primeira vez em muito tempo, ela não pensou no que tinha perdido. Pensou no que ainda sabia. Comprou a terra. Quando contou aos filhos, ouviu exatamente o que já esperava. Bruno disse que ela estava jogando fora o resto da própria segurança. Camila perguntou se aquilo era algum tipo de descontrole. Helena ouviu tudo em silêncio e respondeu com uma calma que surpreendeu até a si mesma. A terra era dela. Ninguém poderia expulsá-la dali. Ninguém decidiria por ela. E pela primeira vez em muitos anos, isso bastava. Mudou-se para lá no começo de abril com uma barraca, uma caminhonete usada comprada por R$20 mil, ferramentas básicas e uma determinação que parecia nova, embora estivesse guardada dentro dela havia 40 anos. Os primeiros dias foram duros. Dormir no chão aos 67 anos não tinha nada de bonito. O corpo reclamava de tudo. O vento atravessava a lona da barraca. O banheiro improvisado era desconfortável. A água precisava ser trazida da cidade em galões. O fogareiro resolvia só o necessário. À noite, a escuridão parecia sem fim. Mas existe uma diferença enorme entre sofrer sem sentido e se esforçar por alguma coisa que importa. Helena estava exausta, sim, só que não estava mais vazia. O primeiro mês foi dedicado à observação. Ela andou por cada pedaço do terreno, fez mapas, recolheu amostras de solo em diferentes pontos, analisou pH, drenagem, incidência de sol, composição mineral. Identificou as poucas espécies que já sobreviviam ali e anotou o que cada uma revelava. Recuperou de um depósito antigo os livros, cadernos, artigos e relatórios da época da faculdade. À noite, lia tudo à luz de uma lanterna, cercada de caixas, com terra nas unhas e dor nos ombros. A inteligência que passara tantos anos adormecida voltou inteira. Como não podia pagar por um poço logo no início, começou pela água da chuva. Usando material reaproveitado, Helena montou um sistema improvisado de captação com calhas, tambores e filtros simples. Fez uma cobertura inclinada com chapas metálicas para aumentar a coleta. Quando as primeiras chuvas vieram, cada barril cheio pareceu uma vitória. Depois observou o caminho natural da água no terreno e identificou uma área mais baixa, onde a umidade tendia a permanecer. Cavou com as próprias mãos durante dias, até transformar aquele ponto em um pequeno reservatório. O esforço quase a venceu fisicamente, mas quando uma chuva forte encheu a bacia que ela mesma tinha aberto, Helena ficou parada olhando a água, como quem encontra uma resposta que o mundo inteiro dizia não existir. A batalha seguinte foi o solo. Sem dinheiro para comprar caminhões de terra boa, ela recorreu ao que conhecia: compostagem. Pediu restos de vegetais em restaurantes, recolheu borra de café, folhas secas, resíduos orgânicos, esterco curtido de uma propriedade vizinha. Montou pilhas de composto com madeira reaproveitada e passou meses transformando descarte em fertilidade. Enquanto esperava, usava um garfo de escavação para quebrar a superfície dura da área escolhida para o primeiro plantio. Era um trabalho lento,
pesado e cruel para o corpo. Ainda assim, cada pedaço de terra que cedia devolvia a ela um pouco da própria confiança. Helena não plantou tomates nem flores ornamentais. Plantou espécies que muita gente nem saberia reconhecer: erva baleeira, guaco, capim-limão, alecrim do campo, melissa, sálvia e outras plantas medicinais adaptadas a solos pobres e seca. Escolheu cada uma com base em conhecimento técnico, não em aparência. Organizou canteiros espaçados, fez cobertura morta, irrigação mínima, tudo pensado para estimular raízes profundas e resistência verdadeira. Ela não queria apenas ver alguma coisa nascer. Queria provar que sabia exatamente o que estava fazendo. Nos meses seguintes, viveu com uma simplicidade rigorosa. Construiu um abrigo pequeno com material reaproveitado, mais firme que a barraca, com piso básico, janelas antigas resgatadas de demolição e telhado de metal. Instalou um sistema solar modesto, suficiente para a luz, uma geladeira pequena e o celular. Montou uma cozinha externa, fez um banheiro seco mais digno do que o improviso inicial. Nada daquilo se comparava ao conforto da antiga casa. E ainda assim, pela primeira vez em muitos anos, Helena sentia que o lugar onde dormia combinava com a vida que queria viver. No fim do primeiro verão, a maioria das plantas estava viva e forte. Algumas espécies não resistiram, mas para ela, isso não significava fracasso, significava informação. Helena anotava tudo: crescimento, reação ao calor, resistência à estiagem, desenvolvimento das raízes, comportamento do solo, presença de polinizadores. A terra, antes chamada de morta, começava a responder como um organismo que finalmente tinha sido compreendido. Foi nessa fase que João Faria apareceu. Ele era um técnico agrícola aposentado, viúvo, de fala direta e olhar atento. Tinha ouvido comentários sobre uma mulher que tentava tornar produtivos 2 hectares de terra ruim sem poço nem máquinas. Chegou em uma caminhonete empoeirada, pediu para ver o que ela estava fazendo e andou pela propriedade em silêncio. Observou os canteiros, o sistema de água, a compostagem, os registros. Quando terminou, disse apenas: "Isso aqui é sério." Helena, acostumada à condescendência, levou um instante para acreditar que ele estava falando com sinceridade. João não tentou mandar, nem tratá-la como curiosidade. Perguntou sobre a formação dela, ouviu as respostas, reconheceu o valor técnico das escolhas. Quando soube que Helena tinha formação em botânica, sorriu como quem encontra uma peça importante que faltava. Disse que o trabalho dela fazia sentido. Disse que havia potencial comercial de verdade, principalmente se ela pensasse em certificação orgânica e no mercado de plantas medicinais. Depois acrescentou com uma honestidade simples que estava sozinho desde a morte da esposa e sentia falta de algo que tivesse propósito. Queria ajudar se Helena permitisse. Ela permitiu, mas com uma condição clara: a terra e as decisões eram dela. João aceitou na mesma hora. A presença dele mudou o ritmo, mas não o comando de tudo. Ele trouxe experiência prática, contatos, visão de mercado e caminhos possíveis para a certificação. Mais importante do que isso, tratou Helena como profissional, não como ex-esposa abandonada, não como senhora teimosa, não como alguém tentando apenas ocupar o tempo. Tratou-a como pesquisadora de campo, como produtora, como alguém competente. No inverno do primeiro ano, uma parte do terreno já tinha se transformado em um jardim medicinal vigoroso. Não parecia uma propriedade rural comum. Parecia algo mais inteligente do que isso. Havia intenção em cada escolha: economia de água, uso de espécies adaptadas, melhora gradual do solo, equilíbrio entre observação e intervenção. No segundo ano, tudo ganhou velocidade. Helena ampliou a área cultivada, construiu estruturas melhores para secagem e armazenamento, aprendeu padrões de processamento com a ajuda de João. A essa altura, a rotina dela tinha assumido uma ordem quase bonita: manhã nos canteiros, tarde na compostagem, no manejo e nas anotações, noite de leitura e planejamento. Foi João quem a apresentou à doutora Marina Siqueira, pesquisadora da Universidade Federal de Viçosa, especializada em farmacognosia, o estudo dos compostos medicinais das plantas. Marina visitou a propriedade por curiosidade acadêmica e saiu intrigada. Levou amostras, analisou substâncias ativas e trouxe resultados inesperados. As ervas cultivadas por Helena apresentavam concentrações acima da média em compostos medicinais
medicinais importantes. O motivo parecia estar justamente naquilo que todos tinham visto como defeito: o solo mineralizado, a irrigação controlada, o espaçamento amplo e o estresse moderado tinham levado as plantas a produzir mais compostos de defesa, muitos deles exatamente os elementos valorizados pela indústria fitoterápica. De repente, a terra que antes era vista como inútil se tornava um diferencial. Marina pediu autorização para incluir a propriedade em um estudo. Helena aceitou. Vieram visitas de estudantes, medições, relatórios, documentação detalhada do método. Algum tempo depois, um artigo acadêmico mencionou o caso da propriedade como exemplo bem-sucedido de cultivo de ervas medicinais em solo marginal. Foi assim que Teresa Nakamura, dona de uma pequena empresa chamada Raízes do Campo, ouviu falar dela. Teresa foi até a propriedade, examinou as áreas de cultivo, leu os laudos laboratoriais, conversou longamente com Helena e, ao final, ofereceu um contrato. Compraria toda a produção que Helena conseguisse fornecer dentro de padrões específicos de qualidade, pagando valor acima da média por cultivo orgânico e rastreável. Helena assinou. Aquilo não a transformaria em milionária, mas transformaria a propriedade em um negócio real. Ao final do segundo ano, a terra que todos tinham chamado de loucura já gerava renda. Helena ainda vivia de forma simples, ainda controlava cada gasto, ainda fazia o trabalho pesado com as próprias mãos. Mas agora existia futuro, existia direção, existia prova concreta de que o conhecimento que tinha permanecido adormecido por décadas não havia morrido. Foi então que Augusto apareceu. Ela estava no galpão de secagem quando ouviu o carro. Saiu e viu o ex-marido descendo de uma caminhonete cara, vestido como alguém que queria parecer simples, sem jamais ter se aproximado de uma enxada. Não o via havia quase 2 anos. Augusto sorriu daquele jeito calculado e perguntou como ela estava. Helena não o convidou para entrar. Ele disse que tinha ouvido falar do que ela estava fazendo, que estava surpreso, que aquele projeto parecia grande demais. Helena completou a frase por ele. Grande demais para uma mulher de 67 anos? Ele evitou responder de forma direta. Disse que talvez ela devesse considerar vender a propriedade, que depois das melhorias, aquilo podia ter algum valor. Disse até que estaria disposto a comprar o terreno, por amizade, oferecendo 200 mil reais. Helena quase sorriu. Explicou, com a tranquilidade de quem conhece os próprios números, que a propriedade já gerava receita, tinha contrato assinado, potencial de crescimento e valor muito acima do que ele sugeria. Acrescentou que a terra não estava à venda. Augusto insistiu. Disse que ela precisava ser sensata. Disse que aquilo era trabalho demais para a idade dela. Disse que queria ajudá-la. Helena olhou para ele e reconheceu, sem qualquer ilusão restante, o mecanismo inteiro. Augusto só enxergava valor quando algo podia ser tomado, comprado barato ou incorporado ao patrimônio dele. Durante décadas, ele tinha feito isso com o tempo dela, com o trabalho invisível dela, com o talento dela. Agora queria repetir o gesto. Desta vez, não conseguiu. Helena mandou que ele fosse embora. 2 semanas depois, recebeu uma notificação judicial. Augusto alegava que ela o tinha prejudicado no divórcio, ao não revelar os planos de negócio ligados à terra comprada com o dinheiro do acordo. O pedido era absurdo. Queria participação na propriedade e nos lucros, como se tudo o que Helena construíra depois da separação ainda pudesse pertencer a ele de algum modo. O advogado de Helena disse desde o início que a ação tinha base fraca. O acordo tinha sido concluído formalmente. O dinheiro era dela, a terra era dela, o trabalho era dela. Mas até um processo ruim custa caro para ser enfrentado. E Augusto sabia disso. Nos meses seguintes, ele fez exatamente o que homens como ele fazem quando não conseguem vencer por razão. Tentou vencer pelo desgaste. Vieram petições, pedidos de documentos, audiências, atrasos, manobras. Helena perdeu horas e mais horas com papelada, ligações e reuniões que a afastavam do cultivo. Gastou com honorários o dinheiro que pretendia usar para expandir a produção. Dormiu mal. Teve dias de exaustão tão intensa que mal conseguia levantar os braços. Então os filhos pioraram tudo. Bruno ligou dizendo que a mãe estava sendo orgulhosa demais. Camila falou em acordo, em preservar a família, em conversar pelo bem de todos. Helena ouviu os dois e finalmente disse o que por anos tinha guardado. A família não tinha sido destruída por ela, e sim pela traição do pai e pela conveniência deles. Ela não era responsável por fingir paz para proteger o conforto emocional de quem a tinha
tinha abandonado. Depois disso, o silêncio entre eles ficou ainda mais pesado. Helena continuou trabalhando, seguiu cultivando, secando, entregando, aprendendo a sobreviver àquela fase sem se perder. Marina continuou a apoiá-la. João permaneceu ao lado dela, firme, sem invadir espaço. A empresa parceira manteve o contrato. O mundo que Helena estava construindo continuava existindo, apesar da tentativa insistente de Augusto de empurrá-la de volta para o lugar de mulher vencida. Foi então que a história saiu daquele círculo pequeno. Uma repórter de um jornal de Belo Horizonte, Renata Prado, procurava personagens para uma matéria sobre agricultura sustentável em Minas Gerais. Marina mencionou Helena. Renata foi até a propriedade esperando encontrar uma boa história técnica. Encontrou algo muito maior. Ao entender o que Helena tinha construído e descobrir, durante a entrevista, que a ex-esposa de um empresário conhecido estava sendo processada pelo ex-marido depois de transformar terra abandonada em um negócio produtivo, Renata percebeu o centro da narrativa. Pesquisou documentos públicos, ouviu pesquisadores, conversou com parceiros comerciais, conferiu dados e publicou uma reportagem detalhada sobre a mulher que transformara solo descartado em produção medicinal e agora enfrentava a ganância do homem que antes a descartara. A matéria repercutiu. Não virou um escândalo nacional, mas foi suficiente. Páginas sobre agricultura, sustentabilidade e empreendedorismo feminino compartilharam a história. Muita gente comentou sobre etarismo, divórcio, trabalho invisível e recomeço tardio. O processo, antes usado como ferramenta privada de pressão, passou a existir sob luz pública. Augusto detestava a visibilidade quando não podia controlar o enredo. 2 semanas depois, os advogados dele pediram a retirada da ação. Helena venceu. A vitória, porém, não veio limpa. Veio cansada, cara, arrancada à custa de paz, saúde e tempo. Ainda assim, quando o advogado ligou para dizer que tudo tinha terminado, Helena se sentou na pequena varanda da casa que tinha construído, olhou para a terra ao redor e sentiu uma tranquilidade nova. O futuro continuava nas mãos dela, e alguma coisa inesperada começou a acontecer. Mulheres passaram a escrever para Helena. Algumas tinham mais de 60 anos, outras mais de 70. Havia divorciadas, viúvas, aposentadas, mulheres que tinham passado a vida inteira cuidando de famílias e agora já não sabiam mais quem eram sem essa função. Muitas diziam a mesma coisa. A história dela tinha despertado algo nelas. Algumas queriam apenas agradecer, outras pediam conselho. Algumas perguntavam se podiam visitar a propriedade e aprender. João sugeriu que ela transformasse esse interesse em algo mais organizado. Helena hesitou, mas aceitou testar. Montou o primeiro workshop de fim de semana sobre cultivo de ervas medicinais em pequenas áreas. Esperava meia dúzia de participantes. Apareceram 21 mulheres. Helena ensinou análise de solo, escolha de espécies, manejo da água, compostagem, secagem, processamento. Mas ensinou também outra coisa, mesmo sem planejar. Mostrou na prática que recomeçar não é privilégio de quem é jovem. No fim do encontro, quase todas perguntaram quando seria o próximo. Vieram outras oficinas, depois uma lista de espera, depois um pequeno programa de imersão para mulheres que queriam passar um tempo vivendo e aprendendo na propriedade. Helena e João adaptaram o espaço, criaram uma rotina, organizaram conteúdos. Marina passou a enviar alunos de pós-graduação para conversas técnicas. A empresa parceira ajudou a financiar parte da estrutura. A terra deixou de ser apenas sustento, tornou-se um centro de aprendizado. Helena deu a ela o nome de segunda brotação. Na botânica, o crescimento que vem depois da poda. Na vida dela, o que nasceu depois da destruição. 3 anos depois de comprar o terreno por R$40 mil, a propriedade produzia em boa escala, gerava renda estável, recebia oficinas regulares e mantinha um pequeno programa de formação. Helena não era rica, mas era livre. Tinha uma casa de verdade, simples e sólida, com energia solar adequada, um poço que finalmente conseguira perfurar e uma estufa de compostagem. Tinha trabalho com sentido. Tinha o próprio nome ligado ao que construiu. Tinha pessoas que a procuravam não por obrigação, mas por respeito. Em uma tarde de outubro, enquanto conduzia uma oficina sobre plantio para o período das chuvas, viu um carro parar perto da entrada. Dele desceram Camila e Sofia, sua neta adolescente, a quem Helena não via havia mais de 2 anos. Camila parecia nervosa,
casa. Sofia parecia decidida. Foi a menina quem falou primeiro. Disse que tinha lido a reportagem, depois visitado a página da propriedade. Disse que queria conhecer a avó de verdade. Contou com a sinceridade firme da juventude, que percebeu que a história contada pelo resto da família não combinava com a realidade. Camila então pediu desculpas. Não desculpas rápidas, mas difíceis. Admitiu que escolheu o lado do pai por medo, conveniência e necessidade de aprovação. Admitiu que tratou a mãe com crueldade, quando na verdade Helena estava apenas tentando não desaparecer. Helena ouviu tudo com atenção. Não houve cena exagerada. Não houve perdão imediato e perfeito. Houve algo melhor: honestidade. Ela as convidou para conhecer a propriedade. Mostrou os canteiros, o galpão, a casa, o espaço das alunas, a área de secagem, o reservatório, as estruturas simples e inteligentes erguidas ao longo dos anos. Sofia observava tudo com encantamento. Camila, com uma mistura de orgulho e vergonha. Quando ficaram sozinhas, Camila disse que aquilo era extraordinário. Disse que a mãe tinha construído algo real, importante. Helena respondeu com firmeza que aceitava a aproximação, mas não voltaria a ser a mulher que se anulava para manter todos confortáveis. Não administraria mais os conflitos dos outros. Não seria ponte entre a filha e o pai. Não pisaria em si mesma para preservar relações frágeis. Camila assentiu. Pela primeira vez, parecia entender. A partir dali, começou entre elas outra relação. Não a antiga, mas uma nova, menos idealizada e mais verdadeira. Sofia passou a visitar a propriedade nas férias, ajudando no cultivo e aprendendo sobre plantas, água, solo e autonomia. Camila vinha de vez em quando, com cuidado, reconstruindo presença em vez de exigir espaço. Bruno nunca voltou. Helena sofreu por isso, mas não se curvou. Aprendeu que algumas perdas não são convites para insistir, e sim confirmações de limite. Nem todo vínculo suporta a verdade. Nem toda ausência merece perseguição. Augusto continuou existindo em algum lugar distante, agora sem peso real na vida dela. Casou-se com Patrícia em uma cerimônia cara. Helena soube pela neta e não sentiu nada parecido com ciúme, dor ou desejo de revanche. Já tinha atravessado o ponto em que o ex-marido ainda servia como eixo emocional. Ele pertencia a uma vida encerrada. No quarto aniversário da compra do terreno, Helena organizou uma celebração simples. Ex-alunas, parceiras, pesquisadoras, vizinhos e amigas vieram. João fez um brinde falando sobre inovação no campo e coragem prática. Marina apresentou resultados de pesquisas conduzidas ao longo dos anos. Algumas mulheres compartilharam como aprender com Helena tinha mudado as próprias trajetórias. Uma abriu um pequeno negócio, outra começou a dar aulas de jardinagem, outra simplesmente voltou a ter vontade de se levantar pela manhã depois de um divórcio devastador. Helena olhou ao redor e viu algo que nenhum tribunal seria capaz de medir. De uma terra desprezada, tinha nascido uma comunidade. Ela perdera muita coisa no fim do casamento. A casa, a segurança financeira, a família idealizada, a versão de si mesma construída em torno das necessidades dos outros. Doeu. Ainda doía em alguns dias. Mas perder tudo abriu espaço para o que tinha permanecido intacto no fundo dela. Conhecimento, disciplina, inteligência, resistência. Aos 70 anos, Helena não estava encerrando nada. Estava vivendo sua segunda brotação. A fase mais forte, mais profunda, mais consciente. Aquela que vem depois do corte, quando o excesso cai e só permanece o que realmente sabe criar raiz. A propriedade continuaria, as oficinas cresceriam. Outras mulheres aprenderiam ali o que o mundo quase nunca ensina. Que utilidade e valor não acabam quando a juventude passa. Que conhecimento não vence com o tempo. Que o talento enterrado não desaparece. Às vezes, apenas espera a estação certa. Helena aprendeu que a melhor vingança não era fazer Augusto sofrer, nem convencer os filhos, nem provar nada a quem a desprezou. A melhor vingança era viver de um jeito que já não pudesse ser diminuído, comprado ou controlado. Aos 67, ela foi descartada como se fosse o fim. Aos 70, florescia como se fosse começo. E toda vez que alguém chegava à segunda brotação, dizendo que já era tarde demais para mudar, Helena apenas sorria, colocava uma muda resistente nas mãos da pessoa e mostrava a terra ao redor. Solo difícil, ela dizia, costuma formar as raízes mais fortes, e ela era a prova viva disso. E foi assim que Helena entendeu uma verdade que muita gente só descobre tarde demais. Às vezes, aquilo que parece o fim é apenas o começo de uma vida mais verdadeira. Quando tudo o que sustentava sua antiga história caiu, ainda restava dentro dela aquilo que ninguém conseguiu tirar: conhecimento, coragem e a força silenciosa de quem decide florescer mesmo em terreno difícil.
A Terra, que todos chamaram de inútil, se tornou prova de que sempre existe vida onde há propósito. E Helena se tornou a prova viva de que nunca é tarde para recomeçar, reconstruir e transformar dor em força. Se essa história tocou você de alguma forma, deixe seu like, se inscreva no canal Dose de Conhecimento e compartilhe este vídeo com alguém que precise se lembrar de que ainda há tempo. E me conta aqui nos comentários, você acredita que o melhor da vida pode começar depois da queda?